Nesta videoaula, irei abordar um pouco sobre um dos movimentos filosóficos, intelectuais e culturais mais importantes de todos os tempos, que ajudou a quebrar muitos paradigmas dogmáticos e até mesmo libertar povos, promovendo rupturas, independências, inconfidências e revoluções. Tudo isso estou me referindo ao iluminismo europeu. Mas o que foi o iluminismo? O iluminismo foi um movimento político, intelectual e filosófico que surgiu no século XIX, no chamado século das luzes, focado principalmente na França, para combater o absolutismo monárquico europeu, o poder da Igreja e os dogmas religiosos através da razão, da ciência e da liberdade, onde a burguesia buscava maior participação política e econômica, criticando o antigo regime. Mas o que significa o termo séculos das luzes? Refere-se ao século XVIII, período em que o iluminismo atingiu seu apogeu na Europa. A luz simboliza a razão humana e o conhecimento científico, que os filósofos iluministas acreditavam ser os únicos meios para libertar a humanidade da ignorância, superstição e a tirania, as trevas. Existe até um termo que se refere à Idade Média, como Idade das Trevas, um termo depreciativo criado por pensadores do Renascimento e do Iluminismo, para descrever o período como uma era de atraso, ignorância, brutalidade e controle religioso, contrastando com a Antiguidade Clássica. Mas, atualmente, esse termo não pode ser mais empregado e utilizado na história contemporânea, porque, de certa forma, é uma visão pejorativa e preconceituosa, onde traz um período histórico totalmente estagnado, sem avanços, que não trouxe contribuição cultural, histórica, social, política e religiosa. Pelo contrário, assim como os demais períodos históricos contribuíram para a formação do conhecimento histórico, a Idade Média também não foi diferente, onde também deixou seus legados culturais, religiosos, sociais e políticos. Embora, por mais que tal período histórico tenha sido conturbado de violência e sangue derramado, mas mesmo assim pode trazer vários pontos positivos e contribuições para a ciência, a tecnologia e para o conhecimento. Enfim, o período iluminista europeu foi de grande importância para uma nova era que estava emergindo com uma nova forma de pensar através da razão, do conhecimento e do humanismo. Porque a Europa, principalmente a França, vivia o que chamamos de antigo regime ou simplesmente período absolutista. Foi um período onde o rei era considerado como o próprio Deus na terra, onde ele governava de forma absolutista, onde ele era o próprio Estado e a própria lei, onde tudo era controlado pelo rei sem prestar conta à sociedade. Essa forma social e política garantindo muitos privilégios à nobreza e ao clero, ou seja, a uma pequena parcela da sociedade. E aos demais faltavam direitos, liberdade de expressão, onde eram submetidos a trabalhos e imposições. Por isso que os pensadores iluministas começaram uma ideia para mudar essa realidade. Eles defendiam o poder da razão
acima da fé e da religião, visando pensar de forma crítica e racional. Tudo se refere ao ser humano e à sociedade. Por isso que as ideias iluministas falavam da defesa da liberdade individual para os cidadãos e também a liberdade de expressão, de crenças e de associação, do fim dos privilégios baseados no nascimento, garantindo que todos teriam os mesmos direitos e oportunidades desde o início da vida, e também a separação do Estado e Igreja. E essas ideias causaram geral. Na economia, os iluministas criticavam o mercantilismo, oposição ao monopólio e também a forte intervenção do Estado na economia. Na política, defendiam a inclusão da soberania do povo sobre o Estado e a separação dos poderes legislativo, executivo e judiciário, assim eliminando o poder absoluto das mãos dos monarcas europeus. Na religião, defendiam um Estado laico e mais limitações dos poderes da Igreja sobre o Estado e de privilégios. Diante da explosão de tantos questionamentos, alguns monarcas adotaram algumas ideias iluministas, como, por exemplo, o uso da razão e a limitação da influência da Igreja no Estado, mas com uma condição, sem abrir mão do poder absoluto. Esses monarcas ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. Lembrando que essas ideias e eventos históricos não são transformados do dia para a noite. É uma construção muito lenta que, muitas das vezes, até hoje ainda, permanece transformando e influenciando o meio social. O iluminismo foi tão importante como ainda é, que, através dele, conseguiram realizar várias independências, revoluções e inconfidências. Como, por exemplo, a independência dos Estados Unidos e a independência da América Espanhola. Revoluções como a Revolução Haitiana e a Revolução Francesa. Inconfidências ou conjurações, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, foram fortemente influenciadas pelo pensamento iluminista e pela Revolução Francesa. Os principais pensadores iluministas foram eles: John Locke, Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith e Denis Diderot. Embora com todas essas conquistas trazidas através do pensamento iluminista, ainda hoje temos uma sociedade ainda retrógrada que, ao invés de usarem o pensamento crítico, a racionalidade, a razão e o conhecimento, mas não usam a ignorância religiosa, descredibilizando a ciência e o conhecimento para veracidade e credibilizar suas crenças. Porque religião só é apenas fé, crença, e não fato histórico e arqueológico científico. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.